Shalom a todos os meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez em nosso momento de meditação da Palavra de Deus. Eu creio que a melhor coisa da nossa vida é meditar nas Escrituras Sagradas de Deus. E eu quero nessa oportunidade pegar apenas um pequeno versículo aonde está em Efésios capítulo 4, versículo 27, aonde diz assim Paulo: não deis lugar ao diabo. Você pode ler em sua casa o restante, ou antes do capítulo 4, do versículo 17 em diante, você pode ler aonde Paulo traz esse assunto aos Efésios, mas eu quero pegar somente este versículo: não deis lugar ao diabo, o qual é o grande problema aonde muitas pessoas não têm vitória, porque dão lugar ao diabo para que Deus não possa realizar a sua obra em suas vidas. Primeiramente, nós vemos que o diabo ele é um oportunista, ele ataca na hora certa. Nós vemos o problema de Sansão. Qual foi o problema de Sansão? Que ele entregou a sua força para Deus, mas o seu coração ele entregou na mão de uma mulher. Nós vemos qual foi o problema de Uzias. Uzias era um grande rei, o qual ele foi tanto um grande rei que a sua fama quase alcançou a fama de Salomão. Mas qual foi o problema de Uzias? Ele deu lugar ao diabo. Ele pensou que por ele ser rei, pelas vitórias, pelas conquistas que ele teve, ele pensou agora que ele poderia queimar incenso como um sacerdote. Mas Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. Quando ele ficou no seu posto de rei, Deus lhe abençoava. Mas quando ele saiu do seu posto e quis queimar incenso, ele ficou na mesma hora leproso. Seu fim foi parar na casa de leprosos. Então nós vemos, aí está, qual foi o problema deste rei? Ele deu lugar ao diabo em seu coração. E ele pensou que era sacerdote e podia fazer, melhor dizendo, o trabalho de um sacerdote. Mas não, ele era rei e não sacerdote. Ele saiu da posição dele, porque ele deu lugar ao diabo. Ele se auto-jactanciou. E nós vemos que nesses tempos que nós vivemos, qual é o problema? As pessoas têm dado lugar ao diabo em seus corações, infelizmente, e não têm dado ouvido à palavra de Deus. Por isso, nós possamos, nesta hora, nesse momento, dar lugar para Deus em nossos corações. Não dê lugar ao inimigo para falar coisas em sua vida que aquilo não é uma verdade. Não dê lugar ao inimigo no teu coração para te distanciar longe da palavra, mas sim, ouça a voz de Deus. Fique com a palavra de Deus. Nós vemos que como o diabo ele é um oportunista, em que momento ele vai chegar numa vida? Muitas vezes é no momento frágil, é no momento de luta, é no momento de dificuldade. Nós vemos o exemplo de nosso profeta desta era, o irmão Brana, quando ele estava passando pela hora mais crucial da vida dele, aonde ele perdeu sua esposa que tanto amava e logo após soube a notícia da sua filha de 8 meses. Nós vemos ali um homem de Deus arrasado, triste, e nesse momento o diabo, que é um oportunista, começou a falar na mente dele. Veja, por quantas pessoas você orou e foram curadas? Quantas pessoas você orou até ressuscitadas, elas ressuscitaram? E agora? Por que não ora por sua filha? Nós vemos ali o diabo naquele momento, ele aproveitando aquele momento, ele é um oportuno, aquele momento de fragilidade do profeta, naquele momento de luta, naquele momento de aflição, o inimigo chega e fala isso na sua mente. Mas dentro da alma dele havia um Deus Todo-Poderoso que lhe deu força naquela hora e ele repreendeu aquele inimigo que estava trabalhando ou falando em sua mente.
Por isso, amado irmão, não dê lugar ao diabo na hora da luta, na hora da dificuldade. Não dê lugar ao diabo na sua vida, mas sim, quando ele vir com suas mentiras, que você possa ter a graça e a força de Deus de repreendê-lo e faça como Jesus fez em São Mateus 4. Para trás de mim, Satanás. Quando muitas vezes vêm pensamentos negativos, quando muitas vezes vêm coisas na sua mente, o qual é o diabo para te desanimar, para você não tomar posse da sua vitória. Fala como Jesus falou para o diabo: para trás de mim, Satanás. Te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que você possa ter força a dar lugar para Deus somente em seu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.